abrir a palavra de Deus para a meditação da gloriosa palavra do Senhor, iremos ler 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, vamos ler até o versículo 15, que vai dizer assim: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbes, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, tão somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, por quem o Senhor desfará pelo Espírito de sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Posso tomar seus assentos nesta noite? E nós iremos fazer uma breve explicação, versículo por versículo. O versículo 1 e o 2, ela nos aponta que o apóstolo, ele está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Tessalonicenses, ele está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. No versículo 1 nós entendemos que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto especial que ainda não ocorreu, mas brevemente ocorrerá. Olha o versículo 2: que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus estivesse já perto. Olha só o apóstolo Paulo aqui, tratando de um assunto exclusivo, um assunto muito importante para que nós possamos estarmos em vigilância para a vinda do Senhor. Que não se movam facilmente no vosso entendimento, para que nós não possamos mover por certas doutrinas que não são verídicas,
porque vários ensinamentos sobre a vinda de Jesus está por aí. Mas o que ele fala no versículo 3 chama muita atenção. Olha só o que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A vinda do Senhor, o apóstolo Paulo está falando que não será como muitos pensam, de repentina, algo repentino, ou seja, no momento em que nós ainda estamos no período da dor, o princípio das dores já está ocorrendo. Jesus explicou no sermão dizendo: quando vos veres nação contra nação, reinos contra reinos, terremotos em vários lugares, pestilências, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação e reino contra reinos, não vos perturbeis. Isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E o apóstolo Paulo aqui está tratando deste mesmo assunto. Ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste, ou seja, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este? O anticristo. Antes de Jesus voltar, o anticristo vai montar seu cenáculo. Foi o que o apóstolo Paulo disse aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo foi bem categórico para transmitir esta mensagem. Não se movam, irmão, facilmente no vosso entendimento, porque não será assim a vinda do Senhor Jesus. Não será assim como antes que Jesus voltar, é necessário que o anticristo se revele, é necessário que o anticristo se manifeste, é necessário que tenha apostasia. Muitos irão apostatar da fé, muitos irão negar a essência do Espírito, muitos irão negligenciar a palavra e ir atrás de ensinamentos que não são ensinamentos verídicos, trago de dentro da Escritura. E então isso se chama apostasia. Apostatarão da fé, muitos serão enganados por doutrinas falsas. Foi o que o apóstolo Paulo está dizendo, alertando: não se movam do vosso entendimento facilmente, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, o anticristo irá montar um cenáculo, o anticristo irá estabelecer um trono, para parecer com Deus, para imitar como se fosse Deus. É o que diz aqui: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que nós entendemos que o anticristo, ele vai querer parecer ser Deus, mas os seus ensinamentos, as suas doutrinas, as suas heresias já revela o que realmente está acontecendo e quem realmente está transmitindo. O anticristo, ele vai se opor contra o Deus Todo-Poderoso, ou contra tudo que se
adora, de sorte que ele se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sabe que o inimigo, o diabo, o adversário de nossas vidas, tudo que ele faz quer imitar Deus. Sabemos nós que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, e o diabo, com suas artimanhas e astutas, ele também faz uma imagem de escultura para que a pessoa venha se prostrar diante dela. A única diferença que tem é que o diabo não pode colocar espírito na imagem que ele faz, e Deus fez o homem do pó da terra semelhante à sua imagem e deu espírito para essa imagem que ele fez, para o homem que ele fez. E o homem falou, o homem se movimentou, respirou, recebeu fôlego de vida. Mas o diabo, ele também imita. Sabe, aqui nesses meios de telecomunicações, internet e tudo mais, o homem inventa uma espécie de pessoas, anda, fala, se movimenta, faz os afazeres da casa. Vocês já observaram que a internet mostra para nós que o homem constrói no ser humano o reborn, a mulher reborn, o bebê reborn. Isso tudo é lábia de Satanás, querendo imitar Deus, mas não consegue, porque por mais que essa imagem fala, por mais que essa imagem se movimenta, por mais que essa imagem faz esses afazeres da casa, mas jamais terá vida, o fôlego de vida, espírito, jamais. Por isso que o diabo quer imitar as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi bem categórico em trabalhar sobre esse assunto. Olha o que diz o versículo 5: não vos lembras de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele estava dizendo que Jesus Cristo ensinava os discípulos a não se mover facilmente no vosso entendimento, por conta que a apostasia iria surgir, o homem do pecado iria se manifestar, para que os discípulos e os ouvintes não viessem se mover facilmente no vosso entendimento. Muitos iriam apostatar da fé, mas Jesus alertou: muitos irão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, não vos dê crédito, porque este é o espírito do anticristo. Olha o versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de mentira e prodígios. Olha só como o anticristo vai montar o cenáculo, e as pessoas irão, muitas delas, pensar que aquilo é algo agradável, mas infelizmente são algo que vem prodígios, vem sinais de mentira. E esse cuja vinda é segundo a eficácia
de Satanás. É o que está dizendo o versículo 9. A vinda do anticristo, ela é uma cuja vinda segundo a eficácia de Satanás. Ele trazendo poder, sinais, prodígios de mentira. Isso é a apostasia. Muitos irão apostatar da fé, muitos irão negligenciar a fé, muitos irão atrás de doutrinas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Muitos irão atrás de doutrinas para lhe agradar o seu próprio ser, para agradar a sua própria vida. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O Senhor Deus enviará um espírito de erro, para que eles venham crer na mentira. Todos aqueles que seguir o anticristo, todos aqueles que seguir o falso profeta, a antiga serpente que é Satanás, e então Deus enviará a eles o espírito de engano, ou seja, para que eles venham crer na mentira, porque não se estabeleceram e se firmaram na verdade. Por isso o próprio Deus enviará um espírito, uma operação de erro, para que eles possam crer em tudo que se chama mentira, que o anticristo irá estabelecer. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pés, para que nós possamos orar ao Senhor. Aleluia. Soberano Pai, eterno Deus, estamos aqui, Senhor meu Deus amado, diante da Tua presença mais uma vez, para nesta noite te agradecer, Senhor, pela Tua santa, genuína, bendita e poderosa palavra, a qual o Senhor tem nos concedido, para que nós possamos estarmos transmitindo nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor meu Pai, e o Senhor, meu Pai querido e santo, venha nos abençoar, porque ouvimos Tua palavra. Muito obrigado, Senhor meu Deus amado, pela mesma ser lida diante do Teu altar e transmitida nos ouvidos dos ouvintes que aqui se faz presente. É o que pedimos, profeta, agradecemos.